Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. Eu adoro vir pra cá gravar com vocês. Eu acho que é muito importante que a gente mantenha esse vínculo, tá? É por isso que, inclusive, nós estamos fazendo isso, para que a gente não perca esse elo. É muito importante que a gente continue persistente, que a gente acredite no nosso projeto, acredite que vai dar tudo certo, né? Eu sei que é um momento de indecisão, de incerteza para muita gente. Não achem que é só vocês. Muita gente está passando por dificuldades, né? Por incertezas. Mas a certeza que a gente tem que ter é que vai dar certo, é que a gente precisa continuar nosso sonho, nosso objetivo. A gente só chega lá acreditando e persistindo, tá? Então, no que precisarem, vocês sabem que eu estou à disposição. Sempre estarei à disposição. E trazendo conteúdo para vocês toda semana, tentando trazer o melhor para que vocês fiquem aqui coladinhos com a gente, tá? Então vem comigo que tá começando mais um conteúdo top para vocês. Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre comunicação. Como você se comunica? Me diga aí, certo? Prof, onde é que eu vou encontrar esse conteúdo? Onde é que eu sei, consigo ler lá no meu material? Gente, como vocês sabem, eu sempre falo para vocês onde tá lá no material. Eu quero que vocês deem uma lida no material, tá? Grifem, façam os exercícios que tem lá. Se tiver dúvida, fala comigo. Eu sempre estou disponível. E depois vem assistir nosso conteúdo, certo? Então, vocês vão encontrar isso no nosso capítulo 10 do nosso conteúdo. Tô aqui com o meu, ó, sempre do meu lado, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre comunicação e é nosso capítulo 10. A partir da página, vamos lá, quem veio aqui comigo junto? 56, certo? Então, página 56, capítulo 10, vem comigo que tá começando mais um conteúdo. Pessoal, quando a gente fala em se comunicar, né? Vocês acham que a comunicação ela pode ser importante para o cuidado? Porque se eu, como cuidador, né, vou cuidar de alguém, eu preciso saber me comunicar. A comunicação ela pode melhorar o meu plano de trabalho, pode me trazer algum benefício. O que é que vocês acham? 1 segundo aí para pensar. 2 segundos. 1, 2, pronto. Acabou. Gente, é óbvio que a comunicação ela vai influenciar no modo como a gente se relaciona com o nosso paciente, ela vai influenciar no modo que a gente se relaciona com a equipe de saúde que está cuidando desse paciente e ela vai influenciar também no modo que nós, como profissionais, nos expressamos, né? Então, a linguagem, que é o meio em que a gente se comunica, né? Seja ela verbal ou não verbal, nós vamos falar sobre isso já já, ela diz muito sobre o que somos e ela nos ajuda a compreender o meio em que vivemos. Então, é por isso que a gente precisa se comunicar. E se comunicar bem com o nosso paciente vai nos fazer criar um elo melhor, vai nos fazer adquirir a confiança dele, certo? Todos aqueles pontos que a gente já trabalhou bastante nesse módulo. Além disso, a gente precisa saber se comunicar também com outros profissionais de saúde, né? Com outras pessoas que vão ter contato com esse paciente, que vão precisar de auxílio, né? E que nós vamos estar lá para auxiliá-lo, porque muitas vezes vocês são o porta-voz do paciente, como eu já disse. São vocês que vão se comunicar por ele. São vocês que vão falar, se expressar por ele. E é por isso que vocês precisam saber se comunicar, tá? Então, obviamente, influencia no cuidado a comunicação. E aí, o que é se comunicar, né? Se comunicar, gente, não é apenas passar uma informação, é um processo social, é um processo que vai envolver várias coisas complexas. A relação entre as pessoas, os grupos, as identidades, afeto, interesses, a diferença de saber e de poder. Então, é algo muito mais do que apenas falar, do que apenas expressar uma informação, né? Vai muito do tom de voz, do jeito que você expressa, do jeito que você fala, de como aquela pessoa recebe a informação, né? E de como você tem um grau de afetividade com o outro, certo? A prática comunicativa, se comunicar, ela vai ter como objetivo muitas coisas. A primeira é buscar consenso, né? Quando você conversa, você vai chegar a um consenso. Vai chegar a um objetivo em comum. E profissionais da saúde que dialogam, que conseguem conversar com o paciente e com outros profissionais, sempre chegam a consensos e sempre conseguem tratar da melhor forma os problemas que aparecem, tá? Então, no processo de trabalho nosso, como cuidador, como profissional de saúde, a gente precisa se comunicar. A comunicação, ela é um objeto de destaque lá. Tem que estar lá, tem que existir.
E com isso, com a comunicação, com a prática comunicativa, a gente consegue construir um projeto em comum, né? Um projeto visando as necessidades específicas do paciente e visando a qualidade de vida dele. Então, por isso que a prática comunicativa ela é muito importante, tá? Quais são as finalidades? Ela pode ter várias finalidades, né? Ela pode ter a finalidade de promover saúde, de educar, de levar conhecimento para o nosso paciente, de nos trazer conhecimento, de trabalhar em equipe, dentre outras coisas mais que a gente vai conseguir enxergar, tá? Desde que a gente se comunique. E aí eu gosto dessa frase, né? Para que a gente entenda que a informação em saúde, ela necessita ser clara, ser compreensível, recordável, creditável e consistente ao longo do tempo. Então, vamos pegar algumas palavrinhas aqui dessa frase que vão nos dizer muito sobre o que eu quero passar. Primeira coisa, ela tem que ser clara. A gente tem que saber informar de maneira clara e objetiva. O paciente ele tem que compreender o que nós estamos falando. A equipe tem que entender o que nós estamos dizendo, tá? Ela precisa ser compreensível. Quando eu digo compreensível, eu gosto de citar muito o modo que você fala com a sua avó, né? E o modo que você fala com seu filho. As linguagens, elas são diferentes. Às vezes você quer dizer a mesma coisa, mas para que seja compreensível para sua avó, você fala de uma maneira. Para que seja compreensível lá para o seu filho, você fala de outra. Então, a compreensão depende muito também de quem é que vai escutar, de quem vai ser o receptor da mensagem. E a gente tem que estar ligado nisso. Você não pode falar do mesmo jeito que fala com sua mãe, falar com seu paciente, certo? Ela precisa ser recordável, então a pessoa que recebeu a informação, ela precisa relembrar dessas informações e ser creditável, né? Ser credível. Então, ser algo ali que realmente seja verdade. Que eu falo, mas eu falo com embasamento, eu sei do que eu estou falando, eu falo com propriedade, eu preciso saber falar isso, tá? Se eu não tenho propriedade para falar do assunto, para opinar, que eu não fale. É melhor do que falar sem saber. E aí, gente, a gente vem com esse quadrozinho que eu acho que vocês, a maioria, podem ter tido contato com ele lá na escola. Não sei se vocês lembram dele. É um quadrinho em que muita gente, quando estudou português, acreditem, português, a gente tinha acesso a ele. É quando a gente vai falar lá da prática comunicativa. Então, toda prática comunicativa tem um emissor, que é a pessoa que fala, tem um receptor, que é quem escuta, mas no meio disso tudo tem o contexto da história, tem a mensagem que vai ser passada, né? Tem o canal que essa mensagem vai ser passada e o código, que é a linguagem, que é como a gente está se expressando. Então, entenda que para a gente se comunicar, para a gente ser compreendido, a gente precisa saber de tudo isso aí. Porque às vezes você é o emissor e tem outra pessoa que recebe, mas aí você não aplica no contexto que tem que ser, não fala da maneira que tem que ser, não usa a linguagem que você tem que usar, certo? E aí, como então falar? Como então se expressar? A gente tem formas de comunicações verbais e não verbais, né? Dentre as formas verbais, hoje a gente tem uma verbal escrita muito forte. Se a gente lembra das redes sociais, do WhatsApp, né? E-mail, hoje é cada vez mais comum a gente utilizar uma prática comunicativa de maneira verbal escrita. E a gente também tem que ter cuidado, né? Eu sempre gosto de falar para vocês da ética. É muito importante a gente ter ética profissional, gente. Então, a parte escrita, né, em WhatsApp, cuidado com o que a gente posta, cuidado com o que a gente fala em WhatsApp, porque tudo isso, né, numa entrevista de emprego, em locais públicos, podem pesar pra gente. Então, na hora que você, às vezes, tem patrão que pode, por exemplo, fazer uma entrevista com você pelo WhatsApp. Então, cuidado na maneira que você se expressa, certo? Com as pessoas, claro, que são sérias, que você precisa se expressar de maneira mais organizada. E tem a linguagem verbal oral, que aí é essa que a gente, às vezes, não segura a língua, sai, sem querer. E é isso que a gente tem que aprender a falar. O diálogo, ele precisa também ser pensado. Sabe aquela história de pensar antes de falar? Isso é muito importante no nosso meio, tá? Palavras podem ferir o nosso paciente, palavras podem ofender outra pessoa da equipe. E a gente tem que saber a hora de falar, mas também a hora de ficar calado e escutar, tá? Então, a forma verbal é uma forma que a gente se expressa com a equipe de saúde, que se expressa com o paciente, né? A forma
de se verbalizar. Mas eu queria mostrar uma forma em que a gente vai ter que ter muita artimanha para se pegar nas entrelinhas dela e se comunicar dessa forma, que é a não verbal, gente. Cada vez mais a gente tem a linguagem não verbal como carro-chefe das coisas. Eu posso estar aqui falando para vocês. Você pergunta para uma pessoa assim, você tá bem? Ela, ai, mulher, eu tô bem, eu tô maravilhosa. Hoje eu acordei super bem, né? E aí você pergunta outra pessoa, você tá bem? Ela, eu tô bem, hoje eu tô maravilhosa, né? Hoje eu acordei super bem. Então, apesar da fala ser a mesma, as palavras foram a mesma, o corpo, o tom de voz, o jeito de expressar mudou. E isso já muda a interpretação da mensagem. Na primeira, você acha que a pessoa realmente está bem, acredita naquilo. Na segunda, você diz, opa, não, fala a verdade, tem alguma coisa aí, né? Então, todo mundo já passou por essas situações. E isso é a linguagem não verbal, é o que está por trás das palavras. É a maneira que a gente se expressa, né? Então, a postura, a gesticulação, a expressão facial, o contato visual, se a gente olha no olho para falar, e isso a gente tem que saber conhecer do nosso paciente. O paciente às vezes não vai falar, o paciente às vezes tem um quadro demencial avançado, ele não sabe pedir água, ele não sabe se expressar, ele não sabe dizer que está feliz, que está triste. E aí vem a linguagem não verbal aí, como um bônus pra gente, tá? Então, a gente tem que saber trabalhar a linguagem não verbal. E aí, os estudiosos que estudam a linguagem não verbal, né, eles falam de 6 emoções que são específicas e que todo mundo tem a capacidade de expressá-las. Elas estão aí, para vocês verem nessas carinhas, né? A raiva, o nojo, o medo, a tristeza, a surpresa e a alegria. São 6 aí bem conhecidas e que todo mundo já fez alguma cara dessas aí, tá? Mas como reconhecer o nosso paciente? É muito fácil, assim, numa carinha que vocês estão vendo aí, né? Então, o desafio de reconhecer o nosso paciente como alguém que se expressa mesmo sem falar, porque ele pode se expressar e se expressa muito, mesmo que ele não fale. Mesmo que ele não saiba montar uma frase, ele tá lá toda hora lidando comunicação, lidando formas de se comunicar pelo corpo, pelo olhar, pela gesticulação, certo? E aí eu quero fazer um teste com vocês agora, rapidinho, para vocês testarem a comunicação de vocês. A comunicação não verbal, principalmente. Olhem aí, eu quero que vocês olhem aí por 30 segundinhos, 20 segundinhos, cada rostinho desse. Se a gente percebe aí, cada um tem uma expressão diferente, né? E aí, alguns a gente consegue até arriscar. O primeiro eu arriscaria que ela tá feliz. Na segunda, eu arriscaria que ela tá surpresa. O terceiro, eu não sei se é nojo, se é uma surpresa. Já lá o de baixo, o primeiro é triste. Eu acho que é triste, né? O segundo lá de baixo, raiva. E o último, nojo. Concordam comigo ou não? Depois vocês pausem aí o nosso conteúdo para vocês darem uma olhada. Mas olha aqui essa. Aqui é mais fácil a gente ver nessa primeira, né? Porque as expressões elas estão bem características. Já aqui a gente tem a mesma menina fazendo 6 expressões, mas que são muito parecidas uma com a outra, que a gente quase não consegue diferenciar. E aí, se a gente fosse fazer, a gente pode fazer e vamos fazer isso em sala de aula, né? Eu vou fazer, eu sempre gosto de fazer essa pesquisazinha, vocês anotarem aí cada um qual é a expressão, depois eu dou o gabarito, para vocês verem como a gente sempre erra. Porque é difícil a gente fazer linguagem não verbal, principalmente em quem a gente não conhece. Então, conheçam o paciente de vocês, explorem esse lado não verbal, prestem atenção, olhem para o paciente de vocês. Quanto mais a gente olha, mais a gente descobre os trejeitos, as manias, os olhares. E isso faz com que a gente adquira, sim, um diferencial, que a gente consiga se comunicar com ele, se não por palavras, mas por gesto, por carinho, por olhar, por atenção, tá? Isso é muito importante. Então, que a gente saiba ouvir, né? Que a gente tenha empatia, né? Gerar estímulos, perguntar se a pessoa entendeu o que você falou. Às vezes é muito importante, né? O idoso tá lá, você fala, ele não fala nada. O senhor entendeu o que eu falei? Seu João, o senhor entendeu? Ficou alguma dúvida, né? Escutou o que eu falei? Isso é ter empatia, se colocar no lugar do outro. A voz, gente, falar devagar, pausadamente, né? Falar com a dicção boa, pausar nas palavras, falar um pouco mais alto às vezes que for,
para o idoso que tenha mais dificuldade, isso também é necessário, né? Ou falar mais baixo, quando o idoso está doente, está com a dor de cabeça, quando a gente tem lá uma criança que já está irritada. São artimanhas que a voz nos ajuda. E o corpo, gente, nosso corpo, ele fala. Então, cuidado com as posturas, cuidado com os jeitos que a gente chega, se comporta nos cantos. Tenham postura, né? Se comportem lá, cuidem da aparência de vocês. A aparência fala muito, tá? E evitem estar lá com cara feia, com expressões de tristeza, de que não tá satisfeito, porque ninguém merece, certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre comunicação. Vocês sabem que a gente tem nosso exercício, né? Eu sempre faço com o maior carinho, tiro dúvidas, já sai lá no fim, lá o formulário, a nota de vocês. Mas se teve dúvida, não entendeu, fala comigo que eu respondo, gente. Estou realmente acessível para vocês, tá? Aqui eu trouxe alguma questão, uma das que vocês vão encontrar lá no formulário, né? Então, vamos lá, vamos ver ela. Comunicar-se é gerar palavras. O corpo não pode se comunicar sozinho. Precisamos de palavras para se comunicar. Verdadeiro ou falso? Não vou nem dizer, porque eu acabei de conversar sobre isso, né? Vocês não são doidos de errar. Pelo amor de Deus, tá? Então, todo mundo acertando aí essa questão, certo? Então, era isto que eu queria falar com vocês. Um beijão, estudem, tirem dúvidas. Eu sempre estou acessível. Até a próxima, tá? Quem sabe e quer ver o que a gente vai ver na próxima, né? Então, vamos lá, prof. Me mostra aí, eu quero ver. Então, no nosso próximo conteúdo, nós vamos falar sobre promoção de saúde e qualidade de vida, tá? Então, eu aguardo vocês. Vai dar certo, vai dar tudo certo. E a gente vai fazer um conteúdo bacana, beleza? Beijão e até a próxima, gente.